com bastante alegria, tá bom? E que você venha ler comigo e nós fazemos essa leitura abençoada. Amém? Então vamos lá. Todos encontraram aí? Todos encontraram? Quem encontrou aí, vamos fazer a leitura. Se você já encontrou 2 Coríntios, se você não encontrou, leia comigo então aqui aqui na tela aqui comigo. Você vai lendo aqui na tela comigo e nós vamos meditando aqui um pouco. Amém? Você vai lendo, você vai fazendo essa leitura aqui junto comigo e nós vamos meditando aqui para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu queria que você ficasse atento, porque Deus tem uma palavra aqui muito abençoada para falar aos nossos corações. E eu queria que você ficasse atento. Amém? E vamos ler essa palavra, porque Deus vai falar conosco. Podemos ler? Então vamos lá. Porque sabemos... vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, Paulo está falando da casa terrestre, deste tabernáculo, ele está falando do nosso corpo, está falando desse corpo físico. Se desfizer, temos um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna no céu. E eu queria já te convidar. Como é que tá chegando o som? O som tá bom? Me dá um toque aí, irmão, por favor, para eu poder falar aqui, se eu abaixo mais. Rita Neuma, que saudade de vocês. Manda, irmã Rita Neuma, pro meu WhatsApp, pro seu telefone, quero ligar, quero falar com vocês aí, tô com saudade de vocês. Quero ligar, eu tive esses dias doente, não pude visitar ninguém, mas já estou bem, para a glória do Senhor Jesus, tá? Que Deus abençoe. Obrigado, missionária Regina. Vou impostar a voz aqui para falar diferente e não forçar mais a garganta. Então vamos lá. Paulo está falando aqui para nós algo muito interessante. Primeira coisa que eu estou vendo Paulo dizer aqui, que nós temos que ficar atento exatamente nisso. Paulo está dizendo na sua segunda carta, e nessa segunda carta ele vai falar para as pessoas que estão vivenciando um momento assim de tribulação. E ele vai expor de maneira muito aberta, ele vai tratar de algo que muitos cristãos estão perdendo, que é a esperança da vida eterna, irmãos. A vida eterna. Muita gente está esquecendo que nossa morada não é aqui. Nossa morada não é aqui. As pessoas estão esquecendo disso. Muita gente está não percebendo mais. Paulo vai dizer uma coisa muito interessante, que nós temos que ficar atentos. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer, ele vai dizer o seguinte: olha, que nós temos que renovar as nossas esperanças. A esperança do cristão. E ele vai falar nesses versos aqui, e se você for ver antes, ele vai explicar alguns contrastes. No versículo 16, ele vai falar de um corpo fraco, do espírito renovado. Olha, vamos dar uma lida aqui. Vamos ler a Bíblia aqui. Eu quero ler a Bíblia aqui com você, para você meditar aqui juntamente comigo. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui. Vamos meditar aqui, justamente no que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso também gememos. Olha o que ele vai dizer aqui, irmãos, no versículo de número 16. Que ninguém conhecemos segundo a carne, que agora nós somos conhecidos em Cristo. Mas eu quero falar para você, querido, justamente dessa esperança que está sendo perdida por muitos cristãos.
Muitos cristãos, infelizmente, irmãos, perderam essa esperança. Nós temos um corpo fraco, que é suscetível às tentações e também às enfermidades. Mas esse corpo fraco, ele contém um espírito que é renovado, que aguarda um futuro glorioso. E Paulo vai falar de coisas, irmãos, que muitas vezes nós estamos esquecendo. Coisas que são invisíveis aos nossos olhos, de coisas que são do futuro. E Paulo vai preparar o terreno para que a gente possa falar da nossa esperança, irmãos. Porque a expectativa que nós devemos ter não é somente nesse corpo, não. Mas infelizmente, o que está acontecendo hoje? A gente está observando, irmãos, os cristãos, eles estão pensando que vão viver eternamente aqui nessa terra. O ser humano está se preparando para tudo, mas não está se preparando para o encontro com o Senhor Jesus. Estamos confiando, acreditando que a nossa esperança só é aqui. Isso é um lerdo engano. Isso não existe, meu querido irmão. Deus, em Cristo Jesus, Ele nos traz uma viva esperança. E qual é a viva esperança que Deus quer nos trazer, para que a gente possa trazer para nós como esperança, como fé, para a gente poder não desfalecer na nossa caminhada? E muita gente acha que vai viver eternamente. E Paulo vai mostrar a expectativa do cristão sobre o corpo e sobre a alma. E vai trazer um assunto que nós não gostamos de falar. Principalmente nesse momento de pandemia. Sobre morte. Mas a gente tem ouvido tanto falar de morte que muita gente está desesperada. Está dizendo, ó pastor, vamos falar de esperança. Meu irmão, morte para o cristão não é desespero. Não é o final, querido. Morte para o cristão significa vida eterna. E é sobre esta confiança que nós temos que colocar a nossa fé. E sobre essa expectativa é que nós devemos preparar a nossa caminhada. E Paulo está falando para os coríntios, porque os irmãos de Corinto perderam essa esperança. Infelizmente, irmãos, não foi só os irmãos de Corinto, não. Foram os irmãos da década de hoje. São os irmãos que estão enfrentando a pandemia, que está passando por tudo isso aí. Muita gente está perdendo essa esperança, irmão. E Paulo vai falar justamente sobre isso. Que nós não podemos perder essa certeza, essa esperança, sobre essa expectativa de que esse corpo aqui, ele é um corpo emprestado, é um corpo corruptível. E nós devemos entender que haverá um grande momento de prestação de contas diante do tribunal de Cristo. E é justamente baseado nisso que temos que analisar algumas coisas. Primeiro, é a certeza inerrante, inequívoca, conforme diz o primeiro versículo que nós acabamos de ler. Vamos voltar aqui no versículo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, no versículo de número 1. Olha o que Paulo está dizendo. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, está aqui, ó, terrestre. O que Paulo está falando sobre isso? O que Paulo quer dizer para nós? No primeiro versículo, ele está dizendo, querendo falar aqui para nós, meus queridos irmãos, que, como está escrito, e ele vai começar dizendo que nessa confiança, que devemos ter essa certeza
que se a nossa casa terrestre, este corpo que você está vendo, este corpo que você está pegando aí em você mesmo, que é a nossa casa terrestre, que é um tabernáculo, que é uma tenda vulnerável, frágil, que uma gripe pode matar, que um vírus invisível pode matar. E ele vai dizer que esse corpo, que é uma tenda, e ele vai dizer que se ele se desfizer, e se nós passarmos pela experiência da morte, e é isso que eu quero que você possa entender, aquilo que o apóstolo Paulo disse: olha, morrer para mim é lucro. Então você pode estar dizendo, então morre, então se mata. Não, mas Paulo está dizendo, olha, eu fico na dúvida, eu não sei se eu vou para Cristo logo, porque é melhor estar com Cristo, mas eu não sei se eu fico aqui, porque aqui eu quero dar muitos frutos para o Senhor. E aí ele fica nessa luta, nessa adversidade, mas você não vê Paulo morrendo de medo, Paulo ficando apavorado, Paulo perdendo a esperança. E é isso que nós não podemos perder, meu querido irmão. E é isso que não podemos, de maneira nenhuma, deixar fugir de nossos corações. Isso não pode de maneira nenhuma sair. E Paulo está dizendo, olha, ainda que se nós chegássemos à experiência da morte e nós não fôssemos arrebatados, que esse tabernáculo, essa casa terrestre, essa tenda frágil, ainda que ela venha se destruir, ainda que ela venha para o pó e volte para o pó, não significa que acabou aqui, não. A morte não é o fim. A morte não tem a última palavra. Não é o túmulo gelado, não é a nossa última palavra, nem o endereço, e nem o final de todas as coisas. E se um dia nós partimos dessa terra como muitos santos, irmãos em Cristo Jesus, homens de valores, mulheres de valores, que já participaram conosco, já estiveram na guerra junto conosco, eles já experimentaram isso. E se eles perderam esse corpo, e se nós um dia perdemos esse corpo, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Olha o que ele vai dizer aqui: se esse tabernáculo se desfizer, temos um edifício, meu irmão. Ele está dizendo, olha, existe uma casa que não foi feita por mão humana, não, que é eterna nos céus. Ele não está falando aqui de João capítulo 14, da casa do meu pai, não, de mansões celestiais, não. Ele está falando aqui que existe um corpo glorificado, um corpo maravilhoso que Deus preparou para você. Ele está dizendo aqui que há um corpo em contraste com esse corpo físico. Esse corpo nosso que é mortal, que é fraco, que é sujeito a todos os intempéries da vida. Esse corpo que sofre dor, que sofre frio, que sofre calor, que se abate, que envelhece, que vem rugas, que cai cabelo, que perde vista, que perde dente. Esse corpo que se destrói. Paulo está dizendo aqui, nós temos, se perdermos esse, teremos uma casa permanente, uma verdadeira mansão, em relação a essa tenda frágil, em relação a esse corpo que às vezes ficou gordo demais, ficou magro demais, esse corpo que tem muita banha, esse corpo que está sem banha, esse corpo que é pequeno, é baixinho, esse corpo que é magro, alto, esse corpo que você olha e diz, meu Deus, se alegre. Ele está dizendo, em relação a isso, existe algo. E é nisso que Paulo está querendo e que Deus quer que você coloque a tua esperança. Está mostrando. Você que está com problema aí, quem sabe, na voz, vai receber uma voz celestial que vai adorar a Deus, igual ou melhor do que o dos anjos. Você que perdeu aí o movimento da mão, você vai receber uma mão maravilhosa. Você que perdeu alguma capacidade, você que não tem mais aquela força para correr, para se exercitar, você vai
receber um corpo glorioso. E Paulo está querendo, e o Espírito Santo está querendo que você veja essa esperança, meu querido irmão. Que esse corpo físico, que agora quem sabe está aí cansado, desanimado, não tem muita força, que está aí sem muito entusiasmo. Esse corpo aí que você diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse corpo? Eu não consigo mais nem andar direito, eu não consigo mais nem me movimentar direito. Ele está dizendo que esse corpo físico, esse corpo aí, ele está dizendo aqui, ele está dizendo que esse corpo físico, querido, que esse corpo, ele vai melhorar cada vez mais. Esse corpo físico aí, ele vai melhorar cada vez mais. O que é que você precisa fazer? O que é que você precisa colocar no seu coração? O que precisa colocar na sua mente para você não desanimar? Você que está aí desesperado, eu sei que a gente ouve falar de muita morte, de gente que foi embora por causa desse coronavírus, gente que a gente amou, gente que estava perto da gente que estava junto conosco, que foi trazendo dor, foi trazendo desespero, foi trazendo tristeza na nossa alma, foi trazendo aquelas coisas ruins, e de repente nós ficamos aí, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Senhor, o que é que eu faço? Pai, me ajuda. Eu quero dizer para você, querido irmão, que é hora de você anegar o teu coração, animar seu espírito, se alegrar em Deus, confiar naquele que tudo pode. Alice, me dá aí cadê o... Me dá aí, Alice, que eu te dei. O tablet. E aí, a palavra de Deus vai dizer justamente isso aí. É hora de você não desanimar. É hora de você colocar a tua fé em ação. É hora de você perceber, de fato, que ainda que esse corpo que você está vivendo aí, esse corpo terrestre, que tem hora que parece que, meu Deus, eu morrer, tudo acabou. Cadê a sua fé, meu irmão? E Paulo está falando justamente sobre isso. Quem sabe você está aí com esse corpo físico aí, ficou cansado, está envelhecido, está surrado, devido a tantas coisas aí, enrugado, e que parece que diante dessas coisas aí, parece que tudo acabou. Eu quero dizer para você que nós devemos ter essa certeza, essa convicção de um corpo de glória, um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo poderoso, um corpo glorioso, um corpo espiritual e um corpo celestial. É essa a grande diferença. Quando Jesus Cristo veio, a Bíblia diz que ele ressuscitou. E quando Maria foi pegar em Jesus, Jesus disse, olha, não me toque porque eu não subi para o Pai. Não subi para o Pai. Então, ainda não havia aquele corpo, acredito que ainda glorificado. Depois que ele sobe, que ele volta, aí ele diz assim, olha, Tomé, pega aqui, mete aqui a mão aqui nas minhas feridas, troca aqui do meu lado aqui. Aí ele come e se alimenta. Aí de repente esse mesmo corpo de Jesus atravessa a parede. Aí ele está lá no caminho de Damasco, e depois ele vai lá para Jerusalém, no tabernáculo onde os discípulos estavam reunidos com medo. Esse mesmo corpo que Jesus tem, de repente vai lá para o Monte das Oliveiras e ele sobe, vai assunto aos céus. E por que Jesus teve que receber esse corpo glorificado? Ele já era Deus, o corpo já era dele. Por que nós não podemos ter esse corpo e subirmos assim? Porque a Bíblia diz, daqui a pouco eu vou explicar para você, que carne e nem sangue habita o reino de Deus. Carne e nem sangue habita o reino de Deus. Essa é a grande diferença. E olha o que é que o apóstolo Paulo vai falar mais aqui para nós. Dizendo que nós vamos receber esse corpo. E você tem que ter essa convicção inabalável. Você não pode ficar desesperado. Ai, meu Deus do céu, meu irmão, é claro que ninguém quer morrer. Claro que nós queremos viver 100, 200, 300, 400 anos. Mas nós não podemos colocar a nossa esperança somente aqui. Paulo está dizendo, se esse tabernáculo se desfizer, você tem outro corpo muito melhor.
melhor, você vai se ocupe com isso não. O que eu estou querendo induzir você a se suicidar, induzir você a sair, a fugir da vida, a desistir da vida. Essa não é a finalidade. A finalidade aqui é dizer para você que vivendo ou morrendo, você já é de Cristo, que independente do que vai vir, sua vida já está na mão do Senhor, e que você não deve ficar ansiosa, preocupada, com medo, amedrontada, pegar uma depressão, pegar uma angústia atribulada da sua alma, pegar uma síndrome de pânico, ficar doentado de tal maneira que você não somente desfaz pela tua incredulidade, pelo teu mal, o corpo que padece, e também esse teu espírito. Então Paulo vai falar disso. E depois Paulo vai falar sobre algo que acontece com esse corpo. Ele vai dizer: por isso também, olha o versículo 2, vamos ler comigo aí, o versículo de número 2. Olha o que é que ele vai dizer aí. O apóstolo Paulo vai falar no versículo de número 2, que ele está falando acerca dessa situação. Olha o que ele vai dizer aqui. Por isso também gememos, Paulo está dizendo. Por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Você está entendendo o que Paulo está dizendo aí? Você está compreendendo o que está sendo falado? E é justamente sobre isso, esse gemido. Nós aspiramos ser revestidos da nossa habitação celestial. Nós estamos querendo ter esse corpo que não sente dor, esse corpo glorificado. E por causa disso, por causa desse anseio, desse gemido, olha como ele está dizendo aí, ó, por isso gememos desejando ser revestido. Por causa disso, Paulo está dizendo que nós aspiramos, gememos, porque nós sabemos que nós temos uma habitação que é celestial. E Paulo está passando por essa luta, quem sabe não, nós estamos passando por essa tensão entre o já desse tempo cronos que Deus permite ao homem, para que nós venhamos entrar para o aion, que precisa se manifestar. Deixa eu explicar mais calma aqui, só um minutinho. Precisa que haja o tempo de Deus, o kairós de Deus, onde Deus intervém no cronos do homem, que é o arrebatamento, que Deus vai trazer o arrebatamento, que pega esse corpo que está no cronos, no tempo presente, esse tempo que está presente aqui conosco, pega esse corpo nosso, tira ele desse tabernáculo temporal e joga ele no kairós de Deus. Deus intervém, que é o kairós, que é o tempo que Deus determinou, e joga ele no aion, que é de eternidade a eternidade. E a gente geme por isso, para sermos revestidos. E nós vemos essa tensão desse tempo que a gente vive, nessa caminhada terrena, até chegarmos à glória celestial. Vivemos nesse drama, desse tabernáculo físico, nesse tabernáculo frágil, onde a gente está enfrentando as lutas, as adversidades, as enfermidades, essa pandemia aí. E aí, por causa desse corpo frágil, a gente experimenta tristeza, angústia, decepção, frustração. Somos martirizados por fora e por dentro. As circunstâncias adversas, a luta que vem, a perca dos entes queridos, as notícias ruins, as pressões que querem nos oprimir, que querem nos deixar sem força, que querem nos destruir a cada dia. E por causa disso, nós gememos, para que o Espírito Santo que habita em nós possa nos trazer essa sintonia entre
essa tricotomia, onde deve haver o equilíbrio entre a alma, o espírito. E gememos por isso. Porque esse espírito e essa alma e esse corpo nosso, muitas vezes está em atrito entre o que o Espírito Santo de Deus que habita em nós diz, entre que o nosso corpo que nós estamos vivenciando, esse corpo que nós estamos aqui a cada dia vivenciando, nos diz como ser, como viver, e nós estamos passando por esse momento em que esse tabernáculo vai se desfazendo e nos deixando cada dia mais atribulados, e nós ficamos atribulados e nos atribulamos com tudo isso e deixamos de lado as vitórias que Deus tem para nós. Por isso estamos gemendo. Você está entendendo? Você está compreendendo aí? Essa é a natureza do nosso gemido. Gememos porque o Espírito Santo que habita em nós, não é pelo causa do Espírito Santo, mas gememos porque nós sabemos que existe algo além do que nós estamos vendo, além do que nós estamos contemplando. É o Espírito Santo que habita em nós. Ele intercede para que nós não venhamos gemer só de desespero, de temor. E aí nós, como diz aí o apóstolo Paulo, gememos não só de dor, de tristeza, mas desejando ser revestido dessa habitação, desse, como é que a gente diz? Desse arrebatamento. Aspiramos por revestir da nossa habitação celestial, receber esse corpo de glória, semelhante ao corpo de glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai falar justamente disso, quando ele vai dizer, olha, eu já disse aqui, para mim é lucro, morrer é lucro. E essa deve ser a nossa convicção, essa deve ser pautada a nossa história, o nosso viver. Paulo não tem medo da morte. Se você for ler lá, eu aconselho os irmãos, vou pegar aqui para vocês aqui, esse link aqui, que eu acho muito interessante, de vocês estarem, uma palavra que Deus me deu, acho que em 2019, 2018, não me lembro bem, que sobre nós estarmos preparados para partirmos dessa terra, preparados para termos um encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, preparados para termos aquele encontro com Deus, onde Deus, através da sua palavra, através do seu Espírito Santo, Ele nos mostra como nós devemos buscar. E Paulo, e nessa palavra, Paulo vai falar justamente disso. Se nós estamos preparados para morrer, se nós estamos preparados, e lá em Coríntios, ele vai falar justamente disso, sobre estar preparado para a volta do Senhor, estar preparado para partir dessa terra, estar preparado para buscar o encontro com o Senhor. E eu quero deixar aqui para você meditar, depois que você tiver um tempo, assista esse vídeo que eu vou deixar aqui com você aqui, que ele fala justamente sobre isso, sobre nós estarmos preparados. De qualquer momento Deus vai nos chamar, a qualquer momento nós temos que estar aí preparados para encarar, para podermos vivenciar esses momentos que infelizmente faz parte da nossa, enquanto nós estivermos aqui, ninguém vai fugir dela. A coisa mais certa que nós temos é que um dia nós vamos sair daqui, um dia nós vamos participar de outro corpo, um dia nós vamos fazer a nossa viagem, mas a grande pergunta é se nós estamos preparados para ir para essa vitória, para essa viagem ou não. E eu quero deixar aqui, eu estou procurando aqui, quando eu estou falando com você, eu estou procurando esse link aqui, que é para deixar aqui você atento, para você não ficar preocupado, ansioso. Meu Deus, se eu morrer, o que vai acontecer? Meu irmão, você tem que entender isso. Está aqui. É essa palavra aqui, ó, que eu quero que você
medite aqui, que ele fala justamente disso aqui. Se morreres hoje, se você morrer hoje, é justamente isso aqui. Se você morrer hoje, o que vai acontecer com você? Se você partir dessa terra. O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou certo que realmente o que me aguarda, estou certo do que me aguarda. E eu quero deixar essa mensagem aqui para você meditar, para você depois analisa aí. Depois eu vou deixar a descrição aqui para você abaixo, ó. Se morreres hoje, que destino terá a tua alma? E queridos, o apóstolo Paulo, ele não tinha medo de morrer. Ele vai dizer para Timóteo: eu estou sendo preparado, eu já estou indo embora e tal, mas eu sei que o que me aguarda agora é a vitória, a coroa da vida. E é isso, meu amado irmão, que nós temos que dar. Deixa eu encerrar aqui, tá bom? Eu quero terminar dizendo aqui para você, depois nós vamos falar isso com mais propriedade, é claro, mas eu quero dizer para você o seguinte, que o apóstolo Paulo diz que a gente geme, não com medo da morte, geme querendo ser revestido, geme não para poder fugir, não para poder correr. Paulo não tem medo, ele está dizendo: a morte não me apavora, na verdade ela me aspira a eu ter um revestimento de poder, a ter um revestimento de glória. Eu sei que se eu morrer vou receber um corpo glorioso, um corpo que não é terrestre, um corpo que não é frágil, um corpo que vai transportar-me à eternidade e à presença do Pai. E ele vai descrever isso dizendo que essa aspiração, né, é para sermos revestido da glória. Ele vai falar. Olha, deixa eu mostrar aqui para você de novo aqui o que ele vai falando ainda sobre esse revestimento dessa glória. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer ainda. Paulo vai nos revestir aqui, e ele vai dizer aqui, ó: se todavia, estando vestidos, não formos achados nu. Você entende essa palavra? Você compreende o que Paulo está dizendo aí? O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, nós estamos querendo ser revestidos dessa habitação celestial, mas todavia nós só podemos ser revestidos se nós não formos encontrados nu. O que Paulo está dizendo? O que Paulo está querendo dizer com isso aí? Ele está dizendo: olha, nós estamos angustiados, nós não queremos ser despidos, nós não estamos querendo essa pressão por nós estarmos buscando, tentando viver conforme a vontade de Deus, lutando contra nós mesmos, lutando contra os nossos olhos, lutando contra o que nós estamos vendo, lutando com todas essas coisas. Paulo está dizendo: olha, nós vamos vencer, nós vamos ser revestidos, se nós não vamos ser tomados por essas angústias. Nós não queremos ser despidos, mas sermos revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. E veja que Paulo vai mudar a figura. Ele vai dizer assim: olha, tendo essa tenda terrestre, né? Aí ele vai mudar agora local de corpo, de tenda, de tabernáculo, e vai falar sobre vestes. E ele vai dizer assim: olha, e agora essa veste não é questão de morte. Ele não está pensando aqui da morte, ele está pensando nem na ressurreição, ele está pensando aqui numa realidade espiritual, que é a transformação. Se você sabe que Jesus vai voltar, então deve acontecer algumas coisas. A primeira, irmãos, é que mesmo que você não morra, esse teu corpo aqui não vai entrar no céu. Ele está falando para a igreja que aqueles que morreram em Cristo ninguém vai preceder. Os que morreram, ninguém vai se encontrar no céu. Aí depois chegou lá e cadê a irmã? Vai levantar? Não. A Bíblia diz que todos vão encontrar Cristo nas nuvens. Está lá em Tessalonicenses. Os que estão mortos ressuscitarão primeiro. Quer dizer, quem morreu vai ressuscitar primeiro, que ressuscita. Depois os que estão vivos são transformados, arrebatados juntos para o encontro com o Senhor nos ares.
E assim, diz o apóstolo Paulo, estaremos sempre com o Senhor. E essa deve ser a grande inspiração, a aspiração que devemos ter, buscar e acreditar nessa experiência. Agora, quando Jesus voltar, e se nós não enfrentarmos a morte, mas nesse corpo, ninguém suporta a glória de Jesus, irmão. Ninguém suporta a glória de Deus. Você vai ver todos os homens na Bíblia que tiveram uma visão, simplesmente foram só no espírito, não foram nem no corpo, foram no espírito. Daniel teve uma visão, um sonho, ele desfaleceu, ficou desfalecido vários dias, meu irmão, e era Daniel, querido. Daniel, servo do Senhor Altíssimo, que Deus tinha prazer nele, querido. A Bíblia diz que ele desfaleceu, ficou sem comer, ele ficou assim, quase que morto, porque ele viu a glória de Deus. João viu a glória de Deus também, ficou como morto, está lá em Apocalipse. Você vai ver que todos os homens que contemplaram a glória com visões, não foi nem no corpo, foi só na visão, desmaiaram tanto poder da glória de Deus, porque o nosso corpo não suportará. Imagina, meu irmão, você se encontrar com o Rei dos Reis, Senhor da glória, é uma glória insuportável. Por isso, a Bíblia vai dizer lá em primeira carta de Paulo, no capítulo 15, dizendo que carne e sangue não habitam no reino de Deus. Então nós vamos ser transformados, arrebatados para ir ao encontro do Senhor. E essa é exatamente essa glória, a esperança, é que o apóstolo Paulo e é que nós devemos nutrir e ter e nos estimular, aquecer a nossa fé e não ficar abatido. Meu Deus, vai morrer todo mundo, então o que vai ser de nós? Nós, queridos, os decretos dos homens não são nada diante do decreto do nosso Deus. O que os homens falam não vale nada. O que vale é a última palavra do nosso Deus. Pode os homens dizerem, pode eles falarem, e eles podem se moverem, mas quando o nosso Deus se levanta, ele muda o quadro de todas as coisas. Agora você precisa aumentar a tua fé, aumentar o teu coração. E Paulo está falando justamente disso, de você colocar essa glória, deixar essa glória, essa fé, essa esperança de ter um corpo glorificado. E ele está dizendo, aqueles que já partiram não vão anteceder, vão se encontrar todos. Aí o que acontece? Porque todos estarão, olha aqui, versículo 4. Leia o versículo 4 aqui, vamos ler o versículo 4. Leia o versículo 4 comigo aqui. Olha o que é que ele diz aí, no versículo 4. Porque todos que estamos neste tabernáculo, você no seu corpo aí, gememos carregados. Tem tanta gente que é carregado, né? Pois é, o corpo aí carrega muita coisa. Agora, o cristão, ele é carregado das lutas pessoais, da luta contra este mundo, da luta contra Satanás, dessa luta contra a nossa própria carne. Não porque nós queremos ser despidos, não porque nós falamos, chega de ser cristão, chega de acreditar em Deus, vamos abandonar tudo, vamos desistir. Ele está dizendo assim, não é por causa disso, mas nós estamos gemendo porque nós estamos querendo ser revestidos, para que o mortal, o que é o mortal que ele está dizendo? O que é o mortal que ele está falando? Ele está dizendo, para que o mortal, o que é o mortal? É isso aqui, ó, seu corpo seja absorvido, tudo esse pó seja absorvido pela vida. Mas analise comigo aqui. Mas esse mortal, para ser absorvido pela vida, ele precisa ser absorvido pela vida em Cristo agora. Ser absorvido por Cristo Jesus agora, enquanto vivemos aqui. É aqui que nós devemos vivenciar, ser transformado. Nós teremos um corpo incorruptível. Ninguém jamais vai ficar cansado. Não vai ter mais ruga, não vai ter mais envelhecimento, não vai ter mais ninguém com defeito físico. Porque num corpo só não vai abrigar mais nada disso. Nada disso. Não vão precisar mais de espelho, mais de balança. Não precisar mais de fazer física. Não, porque o corpo já vai estar perfeito. A estatura de varão perfeito. Já vamos estar perfeito. É a glória do Senhor. E Paulo está dizendo, olha, aspire isso. Se inspire nisso. E Paulo está dizendo, eu estou preparado.
para viver com Cristo e para morrer com Ele. E ele vai dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A partir de agora, sei que é incomparável, Paulo vai dizer, muito melhor eu estar, mas no texto que ele está dizendo, ele diz, eu quero trazer à memória de vocês, por que eu tenho essa segurança, por que nós podemos ter essa certeza, por quê? Que garantia nós temos? Nós somos às vezes tão falhos. Que garantia nós temos que às vezes nós falamos o que não devemos falar, fazemos o que não devemos fazer, agimos como nós não devemos agir, tomamos decisões como decisões que nós não deveríamos tomar. Que nos garante essa certeza, essa convicção? Por que nós estamos assim nessa certeza tão grande? Olha o que diz aí o versículo. Está aí, ó, Paulo vai dizer. Eu vou encerrar porque minha garganta já está me cobrando. Mas nós vamos voltar a esse assunto de novo, viu? Ele vai dizer. Ora, quem para isso nos preparou foi Deus. Ele vai dizer. Deus que nos preparou para isso. Interessante. Tem nada a ver com meu próprio esforço, minha própria capacidade, com santidade minha, pessoal, só eu sou santo, que nasce em mim, com a justiça que venha de mim, com a inocência que venha de mim, com a capacidade que venha de mim, não. Mas aí, ó. Ora, quem para isso mesmo nos preparou? Ele está dizendo. Foi Deus que nos deu o seu penhor. Foi o que ele fez? Ele empenhou o seu Espírito Santo para nós. A garantia de que nós vamos receber o corpo. Qual é a garantia? É porque ele pegou o Espírito e diz assim, ó, o selo, o Espírito Santo. Não sei se você conhece das histórias antigas, é que o Espírito Santo, o rei, deixava lá o anel de ouro, tinha lá o anel do rei, e ele carimbava ali, e quando ele selava, era irrevogável. Se os homens falavam, faziam leis, e eles não podiam revogar, imagina aquele que não pode negar a si mesmo, imagina aquele que diz e não pode se desfeito, aquele que diz e não volta atrás, que não é o homem para mentir. Ele está dizendo, olha, eu dei o penhor da minha palavra, e esta palavra que eu empenhei sobre você, está empenhada sobre você. Eu quero dizer para você que eu empenhei esta palavra, e por que essa palavra está empenhada agora, eu quero te dizer algo. Essa é a garantia. É a garantia. Eu ortoguei. Deus empenhou. Ele empenhou o seu Espírito. Nos preparou. Para quê? Será que... Aí me dá um copo aí. Para não beber não. Para não beber nesse copo. Aí o que acontece? O que acontece? Porque tá ruim para não beber nesse copo não, ele, entendeu? Obrigado. Tá, obrigado. Aí o que ocorre? O que Deus quis dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte, olha. Ele nos preparou, nos deu o Espírito para uma finalidade. Por isso, irmão, que aí eu vejo muita gente, não, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Deus vai te glorificar. Meu irmão, Deus não está preocupado com isso não, meu querido. Deus não está preocupado em... Não. Deus está preocupado em glorificar Ele mesmo. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Olha o que diz aí a palavra. Olha o que diz aqui, ó. Ele diz que o teu corpo nos deu o seu penhor do seu Espírito. E qual é... O que ação acontecerá? A glorificação do nosso corpo. Para que o nosso corpo em nós, o nosso corpo, o Espírito Santo, glorifique o nosso corpo para que Deus seja glorificado. Essa glorificação, esse empenhor para essa glória de Deus se manifestar. Essa glória de Deus se manifestar. E nós seremos arrebatados
Mas antes disso, transformados, para quê? Para estarmos para sempre com Ele. Olha o que diz aí. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, para nós estarmos para sempre com Ele. Essa é a garantia que Deus vai. Essa é a garantia. Aquele que começa a obra, Ele completa a obra. Aquele que é fiel no que prometeu, Ele cumpre o que prometeu. Essa é a garantia da nossa salvação. Foi Ele que planejou antes da fundação do mundo, antes da eternidade. Ele que executa todas as coisas na história. Foi Ele que veio, através do seu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário, dizer tetelestai, quer dizer o quê? Está consumado. E na segunda vinda, o que é que acontecerá? Ele nos dá essa certeza de que você e eu, escuta bem isso aí, isso não é apenas um conceito teológico, mas é uma realidade inegável. Paulo afirma categoricamente, indubitavelmente, insofismavelmente, ipsis e literis, ele diz que isso é um fato, que Deus já deu o Senhor. Deus nos deu a garantia, deu o selo do Espírito Santo, que habita em nós, que é a garantia absoluta que teremos um corpo de glória semelhante da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há dúvida, não há incerteza, não há temores. Essa é a verdade de uma convicção absoluta, inabalável. E é aí onde nós devemos colocar a nossa esperança. A nossa esperança. Não nesse corpo terrestre, não somente aqui, mas em tudo, a nossa esperança. Nossa esperança, nós cantamos, nossa esperança é sua vinda. Eu vou continuar essa outra mensagem em outro momento. Agora eu vou encerrar. Vamos fazer uma oração. Amém? Eu quero orar por você. E nesta oração, que nós vamos orar agora, eu quero orar pela missionária Regina, pela diaconisa Flaviana, a Aldenise Brito, no pastor Rogério Castro, que está pedindo oração por seu irmão Marcondes, pelo netinho, pela Sinara, seu filhinho, para todos os irmãos que estão ligados conosco aí conosco. E nós vamos fazer esta oração, sabendo que nós temos esse Jesus que cuida de nós. Esse Jesus que, ainda que tenha adversidades e luta, Ele está conosco. Quero desejar a paz do Senhor, que excede todo o teu entendimento, venha transbordar o teu coração. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos conversar com o Espírito Santo nessa noite, para que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente e que você receba de Deus essa vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Meu Jesus, meu Senhor Jesus, Tu és o Salvador e não há outro, Pai. Nós queremos nesse momento te agradecer, te louvar, Jesus, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Eu quero te pedir, Senhor, pelos nossos irmãos que estiveram aqui comigo, Pai. Vai abençoando a casa deles. Pai, entra agora, Senhor, nesta casa. Deus, essa tua filha, Pai, que está aí tão angustiada, tão mal compreendida dentro de casa. Senhor, em nome de Jesus, coloca essa fé, essa esperança. Meu Deus, eu profetizo, Senhor, a cura, Pai. Deus, repreenda esse vírus na vida dessa pessoa. Essa pessoa que está agora no hospital. Que o Senhor venha repreender, meu Pai, e trazer a cura para a glória do Teu nome. Que o Senhor venha, meu Deus, pelo poder que há no Teu nome, engrandecer a Ti mesmo, Pai. Em Teu nome, Senhor, desfazer, Senhor, todo o mal. E que através do Teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Deus. Toma agora, Senhor, em nome de Jesus, a vida da Daniele. Visita a sua casa, Pai. Visita, Senhor, o seu lar, traz a paz. Visita o Alexandre, Senhor, a Elaine.
Deus, visita, Senhor, a Daniele, Senhor, e o Eudes, Pai. Visita a Elaine, Cristina, o Marcelo. Visita a casa dele, a irmã Arimar, meu Pai. O Natanael, suas filhas, seus filhos. Vai entrando com a tua providência, Pai. Visita, Senhor, a Mariana. Visita, Senhor, também, Senhor. Deus, a Natalice, Pai, ali em São Paulo. Visita, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, a irmã Lourdes, o irmão Valdir, todos aqueles que estão assistindo, que eu não sei o nome. Visita, Pai, a Bia, o Orlando, Pai, em nome de Jesus. Presbítero Pedro. Visita, Pai, o Hernandes também, que está conosco ali sintonizado. Visita, Senhor, em nome de Jesus, pastor Rogério Castro, Senhor. Visita, Senhor, a Esmeralda. Vai repreendendo toda a enfermidade, meu Pai. Visita, Senhor Jesus, a Célia Maria, Senhor dos Santos, vai repreendendo. Visita também a missionária Antônia. Visita a minha saúde, Pai. Saúde da missionária Alice, o Roger Mateus, o Isaías, a Ravele, Pai, a casa da Ravele, Senhor. Visita, Senhor, a Álvaro da Rocha, Pai, em nome de Jesus, trazendo vitória, trazendo cura. Senhor, visita a missionária Meire. Senhor, o presbítero Tácito, Pai. Senhor, vai visitando também, eu te peço, presbítero Paulo. Deus, visita a casa dele, a Alice ali, seus filhos. Vai dando livramento, Marcos Paulo, seu filho, meu Pai. Visita o Rubem Pereira, Pai, que também, Senhor, está sintonizado conosco. Senhor, entra com providência também, Senhor, na vida da Eliette Rodrigues. Senhor, derrama da tua presença sobre a vida dela, Pai. Da Bia, Senhor, em nome de Jesus. Do Beto Toledo, meu Pai, que está lá no Monteiro Lombato, Deus, São Paulo, Senhor. Visita, Senhor, em nome de Jesus, com tua vitória. Deus, nós profetizamos agora aqui nesta casa, Pai. Meu Deus, que este coração que estava tão angustiado, tão perturbado, receba esta paz, receba esta vitória, receba esta alegria, esse Espírito Santo este penhor, essa certeza, essa convicção, Pai, que o nosso tabernáculo, Deus, é incorruptível na eternidade pelo Senhor, que nós possamos já pela fé vivenciarmos isso, Pai, glorificarmos a Deus por isso, Pai. Visita, meu Senhor, eu te peço também, meu Pai, a sua missionária Antônia. Visita ali, Senhor Carlos, Pai, para a glória do teu nome. Visita a Isabel Regina, Senhor. Visita a tua filha, repreende toda a enfermidade, traz a cura sobre a vida dela, Pai. Vai visitando com o teu poder, vai visitando com a tua glória. Deus, eu te peço também, meu Pai, pelo Oséia Mesquita, lá no Pará, em Paragominas, Pai, na Paragominas, que o Senhor venha trazer, Senhor, a visitação na casa dele. Visita também ali, meu Pai, Senhor, a irmã Rita, Senhor, a irmã Ana, Pai, visita também para a tua glória. Eu te peço também pela irmã Salete. Deus, traz vitória ali para Salete, para a casa dela, para o marido dela, para os filhos dela, Senhor. Entra com a tua providência, meu Senhor Jesus. Pai, eu quero te pedir também pela Valdenora, pelo Lúcio, Pai, pelos seus filhos. Entra com a tua providência. Vai, Senhor, revestindo de glória, de poder, Senhor. Assim eu quero te pedir também, meu Pai, pela Sofia Castro, Senhor, pelo Netinho e pela sua casa, Senhor, e por todos aqueles, Pai, que estiveram aqui conosco, pelo Afonso, pela casa dele, pela Álvara da Rocha, Pai. Toma nas tuas mãos, pela Leia, Pai, a tua filha. Deus, visita seu esposo, visita os seus filhos, Pai. Vai trazendo vitória para a glória do teu nome, meu Pai. Visita, Senhor, o Cláudio também, Senhor, o teu servo. Vai entrando com providência, Senhor. Profetizo vitória, profetizo cura, Pai. Profetizo, Deus, teu poder sendo derramado. O Eudes Magélio, Pai. Vai derramando, Senhor, as tuas bênçãos. Vai levantando, Senhor, repreendendo esses vírus, Pai. Esses males, Pai, que tem, Senhor, tentado perturbar os teus filhos. Eu te peço também, meu Senhor, pela Aldenisa Brito, que o Senhor venha abençoar, e a irmã Arimar e Natanael, Pai. É o que eu te peço, meu Senhor, em nome do teu Filho Jesus, Pai, para a tua glória, Deus, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a você por estar aqui conosco, e amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui dando continuidade, tá bom? Se prepare, porque nós vamos estar aqui louvando, adorando, no culto no seu lar. Que Deus abençoe a todos os irmãos, para a glória